colocado pilha no Márcio para competir. Eu acho que foi um dos caras que mais coloquei pressão e corri atrás para ele conseguir a vaga dele, organizar o equipamento dele para ele poder competir. Porque ele precisava viver isso novamente, porque a coisa evoluiu muito, para ele ver toda essa mudança do cenário de competição, para ver que as velas ficaram mais seguras, são mais rápidas, com mais performance. Isso é uma coisa que foi bem legal. Roll me deeper in your tide. Take my spirit, take my mind. E aí aquela vibe de buscar ele de manhã cedo, pra gente pegar a estrada para Valadares, coisas que a gente não fazia há anos. Mas eu já tenho aqui, mas deixa sobrando aí, vai. Chorinho aqui. Nada no desodorante também, de vez em quando a gente vai precisar. Tem também no carro. Tesoura, tem no carro? Então, deixa a tesoura no carro aí. Na verdade, meu primeiro campeonato brasileiro da minha vida foi com ele. 98. Foi em 98. Me dá uma instigada de voltar a competir, porque pelos brinquedos que eu estava no passado, muito mais exigentes e ariscos e arriscados, e vendo vocês competindo hoje com os equipamentos de ponta, que o meu foco depois de tanto tempo fora era me divertir e estar fazendo os gols com a galera. Então, tu sabe que o Maurício é mó vagão, né? Não sou bem eu que tenho essa fama não, né? Mas tudo bem. Eu tinha visto na previsão, agora falando sério, a previsão... Tá boa todo dia. Não tinha chuva nenhuma, porque geralmente sempre aparece chuva em Valadares e rola voo. 7 dias de prova, né? Agora só não... O teto tá baixo. Agora é só o seguinte, vem esses cirros aí, pô, horrível. Mas foi a Massaroca que entrou lá no Rio também, hoje. Então, mas o que acontece? Então, nessa época eu acho que Valadares entra um pouquinho de vento, eu acho que... Puta que pariu, brother, vai ser aquele voo turbulento. Radar reportado à frente. Cara, Valadares é um lugar fantástico para competir, você consegue decolar para todos os lados. Como rampa é fantástico, como cidade oferece toda a estrutura que você precisa, né? Enfim. Então, Valadares tem o costume de ter boas térmicas salões, mas elas ficam ali por várias vezes, fica todo mundo meio que boiando, tu vê 50 pilotos boiando na mesma térmica, e no meio disso às vezes tem um que dá uma fechadinha no meio e começa a querer evoluir um pouco mais. Meet me at the Jordan, walk me through the valley, lead me to that place way high up on the hill. I said, go, child, go, high up on the mountain.
A hora do gol é o objetivo cumprido, né? O objetivo de todo competidor é chegar no gol, né? Depois de chegar no gol, você começa a ver quem é que chegou primeiro. Mas o objetivo principal é chegar no gol. Então, principalmente depois de uma prova difícil, uma prova muito longa. Quer dizer, chegar no gol de qualquer jeito é bom pra caralho, né? Aquele triunfo de terminar a prova, aquilo ali é uma energia tão positiva que permite que a gente tenha uma vida extremamente completa, feliz e poucas pessoas conseguem compreender por que a gente voa. Let's get started. Drive safely. In 100 meters, stay to the right. Úmido, piriri e vai rolar a prova. Daquela que você adora. Perde paciência e vai pra próxima, achando que tem a próxima, não tem a próxima. Round. Se de chorar, mas pelo menos voaremos. Ficar no quarto com o Maurício não dá não. Realmente, cara, mais um dia que esse cara no quarto, você não ia aguentar. Não dá. Decola até chovendo. Cara, o cara virou comentarista de cagada, cara. Eu entro no banheiro, ele fala, ó, sentou no vaso. Ih, olha lá, mergulhou. Mergulhou, escutei, hein? Porra, Brad. Lá na cama. Sério? Galvão boiando da cagada. Wilson! Lembra do Wilson? Do náufrago. Do náufrago. Eu falei assim, mas tô com o telefone numa pizzaria animal, tá com fome. Aí ele, pô, acertou. Eu falei, então quer que eu vou te dar uma comida? Piadista. Bora, Vagão. Pô. Com o telefone na mão, ele falou, cara, não acredito que eu caí no... Escolhendo o professor Raimundo. Valeu, Pratinho. Tinha que ver do Wi-Fi, que foi o mineiro que descobriu. Wi-Fi. Ele ficou com uma cara de chupou um limão azedo. Ele ficou assim, ó. Aí ficou tremendo assim, ó. De raiva, cara, de raiva. Serotonina no teu cérebro aqui em GV. Essa porra. Porra, da porra. Viu? Vocês estão pela saco desse jeito? Pela saco. Pela saco. Vai pra lá, não foi, tá? E a Maurição, preparado, concentrado?
Muito concentrado, cara. Eu não preciso estar muito, eu preciso estar só 10% mais concentrado que você. Mentira. Tamo junto. Com preguiça? Partiu então? Não é difícil, né? Te vejo no gol. Pode chegar logo depois de mim e a gente comemora lá. Eu te pago a cerveja. Beleza. Cara, eu te pago um suco de graviola com mangaba. Suco verde. Pô, cara, a zoação é fantástico. Depois que você puxa ali o tirante já e sai e decola e vai pra prova, tudo muda. Take what you can get or just sit and fall the rest. Worn out to welcome, babe, don't take this the wrong way. Working on for Bom, uma competição de voo livre, ela nada mais é do que uma competição no mundo do GPS, né? É um raio de 20 km. 20, saiu? I couldn't keep it. No, you got the best of me. Todos os pilotos marcam aquela mesma prova em seus GPS, devem estar posicionados em igualdade de condição para começar a prova. Start acontece em 5 minutos. Todos começam no mesmo horário, oficial de GPS. Vou largar super bem. Largou, galera! Sorte, galera! Com raios imaginários plotados em seu GPS, nada mais é do que balizas que são pré-determinadas. Aqui se está com um pasto baixo. É um universo que é uma metáfora da vida, mostra seres humanos dentro de um processo seletivo que é uma prova, onde a gente depende da natureza, que são as intempéries da vida, e absolutamente um apenas ganha. Quando a prova começa, aí é uma corrida. Vira uma corrida que a gente chama de Race to Go, onde todos os pilotos vão numa busca insana para ver quem é o primeiro que vai chegar até o gol. Agora é hora de acelerar! Tem bônus para quem se expôs mais voando na frente, desbravando a atmosfera para os outros acompanharem, acelerar a prova. Quanto mais pessoas trabalham juntas para conseguir fazer isso, mais rápido esse grupo chega no gol. Sei que pra quem vê de fora parece um show de horror, todo mundo voando junto. Teoricamente tá tudo muito organizado aqui. Na real, pra quem tá acostumado, isso aqui é muito maneiro. Você tem grupos que se formam, não porque um gosta mais do outro, mas sim porque eles têm o mesmo objetivo, o mesmo interesse de chegar mais rápido no gol. Então os pontos de liderança eles vieram para estimular os pilotos a atacarem, sabe? Para você estimular a velocidade das provas. Nem sempre o cara que cruza a linha de chegada antes é o vencedor da prova. Muitas vezes um cara que liderou por mais tempo a prova, ele pode chegar ali perto do primeiro que cruzou e ele passa a ser o grande vencedor porque os pontos de liderança acabam trazendo uma bonificação extra para ele. Probabilidade de superdesenvolvimento. Se acontecer alguma formação de chuva, vai ser chuvas isoladas no setor sul-sudoeste. Olha o CB! Você dá o full speed na vela e ela fica, cara, estável, parece que é aí que ela ganha forma e que ela te passa muita segurança em full speed. Velas sólidas assim, que vocês, porra, pode meter o pé acelerando. De novo! Que merda, cara! E é justamente aí que mora o perigo, né, cara? Ela te passa a segurança, mas a gente não pode esquecer que ela é uma vela de 2 tirantes e quando a casa cai,
ela é um 2 tirante. Eu estava debaixo de uma nuvem e no momento bom da prova, e aí fui full speed porque eu ia entubar e começou a apitar os alarmes do espaço aéreo. E tomei uma assimétrica com uma gravata bem pequena, e uma coisa foi para mim tão normal. Eu achei que ia ser uma coisa normal e boba e dei uma batucada para poder abrir a orelha, peguei o estabilizador e ela com um giro bem lento. De repente a vela ganhou uma vida, um giro centrifugado absurdo, e eu passei um perrengue danado, despenquei uns 300 metros aí para poder botar ela para voar novamente, né? Olha a R na frente. Vai, garoto! And now she's got a quota, the needle and thread, crucifixion, sold and shipped across the new line of Mason Dixon. Acho que a gente deu sorte também com a condição. Se não me engano, dos 7 dias a gente voou bem 5 dias, sendo que eu até abortei a prova por opção mesmo, não queria inventar nenhuma surpresa, que estava me divertindo tanto já que eu não quis nem de repente passar algum perrenguezinho. Nobody no more. Tear away the mask. Tear away the mask. Tear away the mask. No minute to rest, no moment to pray. No minute to rest, no moment to pray. No meaning to rest, that eclipses a day, just a moment to pray. Moment to pray. No meaning to rest, no moment to pray. No meaning to rest, no moment to pray. No meaning to rest, it eclipses a day, just a moment to pray. Just a moment to Chegando em pray. Valadares. Real quick, guys, we had an incident yesterday, and Todas as manhãs nós temos uma comissão de segurança, onde ela analisa a meteorologia, a previsão, né, e dá um parecer para a comissão de prova que monta a prova do dia. Ela analisa o potencial do dia e monta uma prova. Vamos dar início ao briefing da prova de hoje. Vamos pro briefing. Faz um grande briefing, onde é explicado o potencial do dia, a meteorologia prevista, qual a proposta de prova. B16, raio de 1 km, A17, raio de 1 km, e A5, mesmo gol de ontem, 2 e gol linha. A partir daquele momento a gente já sabe a hora que vai abrir a janela, que é a hora que vai ser permitida a decolagem de todo mundo. Geralmente entre a janela e o start tem 1 hora, 1 hora e 15 de intervalo para dar tempo de todos aqueles competidores decolarem. Essa perna aqui bem complicada em relação ao resgate, mas é o que tem para hoje. Então vamos facilitar aqui. Quem quiser informação de como é para sair daqui do lado, pergunta a Ednei, que ontem ele andou uns 4 km. Mas mantendo a informação de que voe na frequência de emergência e quem voa em time que nos passe a frequência do seu time. Os esquemas de segurança também, o Geoclássico já é uma referência na parte de resgate, de tudo, com a tecnologia sendo inserida, ficou ridículo. E bom voo, voar com segurança, todo mundo. Mas, porra, o fulano tá ali, pega um caminho na rua tal, encontra um carro que tá indo pela outra estrada de barro. É tipo isso, assim, o cara tá paradinho no topo da rampa lá com o painel, o cara fica realmente com todos os pilotos na mão, assim. Isso dá uma segurança muito maior de você estar fazendo as provas, de você se colocar em roubada, porque não existe mais aquela situação de você ficar perdido. Por mais que você não tenha
sinal disso ou daquilo, tá lá. O trackerzinho te bota no ponto de segurança e isso foi uma outra diferença realmente gritante. A gente tem hoje já o Live Tracker, né, que todos os pilotos têm para fazer uma gravação em real time, né, ao vivo. Só que o que garante mesmo é esse GPS nosso. Você pousa no Gol, antes de entrar no carro, dobra o equipamento, você já tem o resultado da prova parcial no teu celular, né? E aí você já começa a fazer contas e já começa a planejar para o dia seguinte e já começa a ver onde você errou e a análise é imediata, né? Isso no passado, às vezes, no dia seguinte, se deu algum problema na apuração, você não sabia ainda, né? Então, da época que a gente começou a competir, tinha época que a gente fazia apuração de máquina fotográfica, você tinha que fotografar o pilão, é uma coisa absurda. Mais um dia de boas condições, estamos na ansiedade, prova de 67 km, deve demorar um pouquinho para fazer hoje, mas a meta é chegar bem no Gol, como todos os dias. A equipe, eu e o Maurição estamos super bem, já a diversão garantida. Good morning, everybody. Just real quick in English. Impressionante ver o Rafa voar, né? Nesse campeonato, então ele sobrou demais, cara. Sempre mais alto, sempre na frente, a galera meio que correndo atrás do prejuízo, ninguém estava esperando ele tirar não, só querendo passar e ele sobrando, correndo mais e cada vez mais, e foi matando as provas, foi chegando na frente, sempre ocupando a primeira, segunda, terceira posição. É impressionante como ele mostrou a sua superioridade nesse campeonato. Se alguém conhecesse o Rafa há 15 anos atrás, nunca ia imaginar que ele ia se tornar o piloto que ele se tornou hoje. Eu tinha uma imaturidade muito grande quando eu estava puxando mais alto, eu tinha alguma vantagem. Quando as pessoas começavam a emparelhar, eu meio que me perdia e ia, entendeu? Ia, eu atacava, ou não sei o quê. Cara, agora eu tô... Deixa o pessoal chegar, não me incomoda mais, entendeu? Acho que esse negócio de você entender. Porque o Rafa era, realmente o cara que a gente ia pra rampa, eu brincava com ele. Falava, Rafa, qual a merda que você vai fazer hoje? Vai ser na decolagem, vai ser no pouso, vai ser no voo? E a gente sacaneava muito ele por causa disso. Eu fui numa competição uma vez com o Frank Brown e eu comecei a tomar muitos colapsos, morria de medo, era num lugar muito forte. E realmente tava um dia meio cisalhado e tal. A gente sentado na mesa conversando sobre a prova do dia. O Rafa falando, porra, a condição tava turbulenta e tal. Eu falei, pô, Frank, eu tô muito assustado com o voo daqui. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim, Rafa, você tá acelerando? Eu falei, que acelerando, cara? E eu olhei pra cara do Frank assim e eu falei, cara, fechada em competição a gente toma full speed. Porra, não tomei uma orelhada. Tipo assim, tava... O Frank falou, Rafa, eu não tomei uma orelhada também. Eu falei assim, olha, se você tá tomando tanto colapso sem estar acelerando, você tem uma escolha a fazer. Ou você para de voar, ou tu vai se matar. Você tá me falando que tomou 10 fechadas aí, colapsos de 40%, 50%, girando térmica com vela na mão. Ou você aprende a voar, da maneira certa. Brother, reorganiza tuas ideias, vê o que tu quer fazer da vida, que tu vai acabar se matando.
porque você precisa se conectar com o seu equipamento. Você precisa entender como é que funciona o teu equipamento. Você não está com uma pilotagem ativa adequada e necessária para você se tornar um piloto seguro. Eu aprendi muito isso com ele, esse ajuste fino dos equipamentos que a gente tem. Utilizamos uma bolsa de lastro, a maioria dos pilotos, para compensar o peso. Esse lastro permite que você calibre o teu peso de acordo com a meteorologia. Se tem uma meteorologia permitindo condições térmicas mais potentes, mais fortes, a gente bota mais peso para voar mais rápido. Quando a condição está um pouco mais suave, com térmicas mais leves, a gente acaba utilizando menos lastro para ficar mais leve e conseguir subir mais rápido nessas correntes ascendentes. A gente tem uma selete, uma cadeirinha, né, que a gente utiliza para voar. Ela tem que estar perfeitamente trimada, no ângulo certo, para você não gerar muito arrasto, né, muito drag ali no teu deslocamento, porque isso vai afetar a sua performance. O correto, para mim, não é o melhor, mas o correto é a linha de cima aqui reta e a de baixo um pouquinho para cima, tá? É o correto. Eu gosto mais de voar um pouquinho assim, tá? Mas o correto, aerodinamicamente... Assim é melhor. Aerodinamicamente falando, assim é o melhor. O Túlio é uma grande promessa hoje, que está voando muito, que tem uma cabeça ótima para trimar as velas. O A3 ali, se você acelerar e liberar o A3, às vezes ela costuma deformar e dar isso também. Eu vi a maturidade dele olhando para as velas e falou assim, essa vela tua não está destrimada, só de olhar a vela voando, é impressionante. O cara bota do lado e fala, tua vela está destrimada, tem que estar estourada, ou está acelerada demais, ou está afundando muito. Então o cara... eu hoje não consigo ir para uma competição sem antes passar lá e ele trimar a vela para mim. Para qualquer outra trip de voo que eu preciso de performance. Né? E o que é mais louco disso tudo é que um vai puxando o outro. Então, nós só conseguimos evoluir o esporte se a gente conseguir trazer os nossos pares juntos. Porque uma competição é quando você compete contra pessoas que têm as mesmas condições que você, né? E para elas terem as mesmas condições que você, elas precisam ter um conhecimento parecido com o seu, né? Estar em sintonia como você está. E você precisa ajudá-las a estarem nessa sintonia. Porque quando eu elevo o nível de todo mundo ao meu entorno, eu elevo o meu nível. Eu boto pressão em mim mesmo. Mas o mais importante é que existe um espírito coletivo de união para cumprir o mesmo objetivo, né? E isso é um campeonato de voo livre. Impressionante que a galera tá, meu irmão, com a faca nos dentes e o nível de profissionalismo aumentou muito. O pelotão indo pro próximo pilão. O parapente brasileiro vem evoluindo de uma maneira, talvez um dos países onde esse esporte está evoluindo mais no mundo. O Brasil está emparelhando com as maiores nações em termos de talentos. Eu acho que o voo livre é um esporte muito complexo para você aprender sozinho. O maior atalho para você aprender asa delta, parapente, qualquer modalidade do voo livre é você ter amigos. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro para mim, né, me trouxe grandes amizades. Hoje eu tenho grandes amigos, né, cara, no Brasil inteiro e amigos mesmo, de a gente se falar quase que todo dia. Vambora! Né, amigos que se preocupam, então torcendo por você quando você vai fazer um voo de cross country, quando você vai fazer uma imagem legal. Agora, quando tira o pé do chão, a galera se transforma e fica muito competitivo. Impressionante o nível de competitividade hoje da galera, né, cara? E tudo que a gente colhe são boas amizades, são boas sensações, boas experiências de vida. E é muito ambivalente a sensação, porque você, ao mesmo tempo que você fica feliz ou triste por ganhar ou perder, você observa seus amigos ganhando ou perdendo, você também fica triste e feliz por eles. E é muito engraçado porque ocorre um amadurecimento coletivo. Fala, Relzinho. Galera toda aqui, a condição acabou. O que a gente volta de lá é com muito conhecimento, impressionante como a gente atualiza. Por mais que tenha 23 anos de experiência no esporte, a gente sempre passa situações novas, boas e ruins. Os laços de amizade que já existiam acabam sendo reforçados, amizades novas são criadas.
perrengues são passados, situações de medo, situações de conquista, de alegria. E na primeira colocação, Rafael Saladini, Marcela Uchoa. Realmente o contexto final de um campeonato é sempre de agregar. Eu acho que qualquer esporte no universo competitivo, ele serve muito para amadurecer o ser humano, né? Você sempre volta com mais coisa na bagagem do que você foi.